Bora, torcedor colorado, temos muitas coisas para conversar aqui neste conteúdo do nosso Central. Vamos falar sobre as sondagens em cima de Pedro Henrique. Vamos falar também sobre os salários do Internacional que estariam atrasados. Será verdade? A gente apurou. Vamos falar também sobre a grande dúvida para a lateral esquerda do Colorado no confronto contra o Cruzeiro. Hoje, um dos titulares não treinou e nós vamos conversar sobre isso. Então te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações e vamos começar o nosso vídeo aqui falando sobre Pedro Henrique. O jogador pode deixar o Internacional no final dessa temporada. O jogador, ele jogou na última quinta-feira, é verdade, ele vem sendo reserva, até mesmo por conta da sua lesão, teve um tempo parado, ele acabou fraturando o antebraço naquele jogo contra o Goiás, ali no início de agosto, o jogador passou por cirurgias e tudo mais, mas agora já está na ativa e voltou a jogar no time titular na última quarta-feira, no lugar do Maurício, né? Mas não fez muito bem a feição do Maurício, ele jogou mais como um atacante ali na volta do Ener Valencia, e isso foi muito o que irritou o técnico Eduardo Cudê, que a todo instante esbravejava na beira do campo, reprovando a atitude do Pedro Henrique. Mas o que acontece, gente? O Jorge Nicola, jornalista lá de São Paulo, muito bem informado sobre os clubes paulistas, ele trouxe a informação de que Mano Menezes pediu a contratação de Pedro Henrique ao Corinthians. O Corinthians vai passar por um processo eleitoral, assim como o Internacional vai enfrentar nos próximos dias, e a manutenção do Mano Menezes por lá é dada como certa neste momento. E claro que ele já começa a pedir alguns nomes para a próxima temporada, já tendo em vista o ano de 2024, e ele teria pedido, segundo Jorge Nicola, a contratação do Pedro Henrique para a equipe do Corinthians. Então, vamos acompanhar os próximos movimentos nos próximos dias. O Internacional, por óbvio, não confirma essa informação, até porque se o Mano Menezes fez esse pedido à direção, ainda não houve qualquer contato, até porque eles estão passando por um processo eleitoral. Por óbvio, o Inter não vai ter nenhuma informação neste momento. O Pedro Henrique, por óbvio, também não confirma a informação, mas o jogador tem contrato com o Internacional até dezembro de 2025. Outro clube que pode aparecer muito forte também pelo Pedro Henrique nessa janela de transferências é o São Paulo. O clube esteve muito interessado no passe do jogador na janela do meio do ano agora, assim como o Flamengo também, mas não fez nenhum movimento para ter o jogador. Mas acontece que o São Paulo pode perder o Luciano e pode perder também o atacante David. Então pode ser que ele volte sim a carga em Pedro Henrique na próxima janela de transferências. Beleza, gurizada? Vamos avançando então, porque surgiu uma informação nesta sexta-feira de que o Internacional estaria com salários atrasados. E isso seria um dos motivos para os jogadores estarem cabisbaixos, estarem desanimados em campo. Gente, essa informação é do Lucas Dias, tá? Lucas Dias trouxe essa informação, muito competente. O repórter tem até canal aqui no YouTube, inclusive, se inscrevam lá, Lucas Dias Repórter. Ele apurou essa informação com o pessoal do Internacional e com a direção por óbvio nega essa informação, não tem salário, não tem direitos de imagens, não tem bicho, não tem nada devendo para os jogadores, tá tudo em dia, tudo certinho. O bicho era por conta das fases da Libertadores que o Inter ia passando. Claro que tinha, né, uma porcentagem para os jogadores, mas enfim, segundo a direção do Inter, não existe nenhum atraso. Os jogadores, o Lucas entrou em contato com alguns jogadores também que confirmaram, não existe nada, muito pelo contrário, nunca esteve tão em dia todas essas questões do Internacional, seja bicho, seja salário, seja direitos de imagem, tá tudo certinho, tudo direitinho. Então é mais uma fake news, inclusive alguns jogadores andaram reclamando com o Lucas essa questão eleitoral, que o pessoal começa a criar algumas fake, começam tentar tumultuar o ambiente e tudo, mas não tem nada disso. A única coisa que está acontecendo é um pessoal que está desmotivado por conta da Libertadores, por conta do Inter agora estar meio sem foco no campeonato, por conta de ter se afastado muito da questão da Libertadores, mas isso é algo que ao longo do tempo o Inter vai ter que se recuperar e não tem muito tempo para isso, né? Já tem um confronto direto agora para fugir dessa zona perigosa do Z4 aí no final de semana contra o Cruzeiro, inclusive nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas a respeito ainda sobre a relação de Cudê com o grupo, tá tudo tranquilo, o time está abraçado com o Cudê, essa questão do Alan Patrick com o treinador foi mais uma divergência, um desencontro de falas, mas não tem nada, o pessoal tá fechado com o Cudê,
Pelo menos por enquanto, essa é a informação que a gente tem de bastidor. Beleza, gurizada? Mas falando sobre o confronto do final de semana, o Inter vai ter um grande problema aí para resolver na sua lateral esquerda, porque o René ainda está lesionado, né? O jogador foi substituído pelo Dalbert no primeiro momento, não deu certo. Depois o Kudê improvisou o Nico Hernandes. O jogador acabou saindo no último confronto aí contra o América, ainda com dores no joelho, foi substituído e hoje não apareceu para treinar no CT Parque Gigante. O jogador é ausência mais uma vez e fica essa dúvida agora para esse confronto contra o Cruzeiro no próximo domingo lá em Minas Gerais. O jogador deve ser reavaliado antes de viajar para Minas e conforme for o seu estado, e aí ele vai poder jogar ou não, qualquer coisa, Dalbert deve entrar na lateral colorada. O Inter ainda vai ter o retorno do Johnny, do Maurício e do Vitão, que estavam suspensos. Beleza, gurizada? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!